Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos à nossa primeira live de 2021. Nossa palestrante já chegou, Angélica, seja bem-vinda. Virgínia, Fernando, Cassiano, todos sejam muito bem-vindos a essa que é a primeira live que a gente tem aqui na entidade. É um privilégio poder estar com vocês, poder compartilhar conhecimento, esse que é um dos intuitos da entidade, poder conversar, compartilhar e ter novas conexões. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar o Instagram entregar para um número maior de pessoas. Quem for chegando, por gentileza, pode comentar para mim se está nos assistindo aqui de Santa Cruz do Sul, se está nos assistindo de algum outro lugar, se é associado da entidade, para a gente poder saber se está tudo ok, para ver se vocês me escutam com clareza. Então, quem está me escutando bem também pode me dar um ok, que o áudio está bom, que a imagem está bem também. E eu já vou fazer o convite aqui para nossa palestrante de hoje, a Angélica, que vai conversar. Por gentileza, então, bem-vinda Solange, Andriélio, Lucas, nosso ex-presidente, diretor da entidade, seja bem-vinda. Bom dia, Ieda. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. Bom dia, não sei se tu estás me ouvindo. Ah, agora já conectou aqui. Vamos lá, vamos ver, ó. Bom dia, Santa Cruz Associada. A gente está tentando verificar quem são as pessoas que estão aqui conosco, Angélica, e testando o nosso som. Então, estou pedindo para todo mundo que, se puder, nos dizer se está ok o nosso áudio, se está ok a nossa imagem, para a gente poder saber se está tudo certo. Bom dia, Ieda. Tá tudo certo, a Michelle está me dizendo. Que legal. Angélica, em nome da diretoria da casa, quero começar iniciar o nosso evento. Esse que é o nosso primeiro evento online da entidade, agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar o teu conhecimento com o associado da ACI. Um dos grandes objetivos que nós temos enquanto entidade é poder oferecer informações de qualidade ao nosso associado. Então, em nome da diretoria, em nome da entidade, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. E Fátima, assim, Eu ó, sou. Fala, querida. Só me apresentando para quem não me conhece, o meu nome é Fátima Gelling, estou na diretoria de recursos humanos da entidade e faço as boas-vindas para ti nesse momento. E vou pedir que tu, sem muitas delongas, já te apresente para o grupo. Eu tenho todo o teu currículo aqui, mas penso que é muito legal que tu possa fazer a tua apresentação. então tá. Eu também não sou muito chegada em muitas delongas aí, porque eu acho que live tem que ser leve, tem que ser rápido e tem que trazer alguma coisa para as pessoas que aqui estão, porque a gente sabe que hoje o nosso tempo é muito mais do que dinheiro, ele é o nosso maior e melhor ativo, né? Então, assim, eu sou Angélica Nogueza, eu sou mentora e consultora estratégica, eu sou especialista em produtividade, comportamento e liderança 4.0. E eu gosto muito de trabalhar com estes temas, tanto nas mentorias como nas palestras, né? Porque é um amor que eu já tenho há um pouco mais de uma década. E hoje também aplicando tudo isso que eu vivencio na vice-presidência do Business Club International Fê Mulher, que é um lugar assim onde eu consigo aplicar tudo isso e repassar para as pessoas assim que são as associadas e também não. Assim como a ACI, né, que está promovendo algo para os seus associados, porém, como hoje eu dei na entrevista aí da rádio de vocês, o céu é o limite, né? Então, quando a gente está aí, jogou na internet, não só as pessoas que estão do nosso lado, mas qualquer pessoa do universo inteiro aí pode estar nos ouvindo. Então, é uma grata, me sinto muito grata por ter sido convidada aí para abrir essas lives de vocês em 2021. Muito obrigada. A gente realmente fica super feliz com a tua presença. E como tu disse assim, é um evento para o associado, mas é um evento que está aberto a toda a comunidade. Cassiano me dizia antes, conversávamos com Cassiano, nosso executivo da entidade, que esse é um evento que, quando acontece presencialmente, quando acontecia presencialmente, faz mais de ano que a gente não consegue fazer,
nós sempre tivemos apoios e parceiros. Então, assim, a entidade está aberta para, se tiver algum associado, alguma empresa que entenda que esse é um momento ideal para auxiliar, estão abertas cotas de patrocínio para esse evento, porque, como tu mesmo disseste, chegamos em muitos lugares. Vamos lá, vamos começar com os nossos temas oficiais. Vamos conversar assim. Eu queria que a gente vai falar muito sobre liderança, sobre produtividade, sobre comportamentos. Qual é, assim, Angélica, na tua opinião, a relação entre produtividade, comportamento e liderança? Vamos de solo, assim, vamos começando. Então, assim, de forma muito simples, comportamento é um pilar que eu entendo como o que a gente precisa realmente se apoiar. Porque quando a gente entende o comportamento, quando a gente trabalha o comportamento, a gente consegue entender como produzir melhor e, inclusive, a gente sabe liderar melhor. Então, são três assuntos que muitas pessoas falam separadamente e eu até estudei. Oh, temos aí A gente visita. chegou aqui. Temos companhia que ele está em aula online, acabou de entrar no recreio. Dá bom dia para o associado, filho. Dá bom dia para nossa convidada. Que ótimo, temos alguém nos assistindo. Então, assim, são três assuntos que vivem conectados. E mesmo falando separadamente, vocês podem ter certeza que toda vez que alguém fala de produtividade, ela vai falar de comportamento e ela vai falar da liderança, da autoliderança. E a mesma coisa um líder, né? Não existe um líder que consiga efetivamente ser assertivo se ele não entender comportamento e não acelerar aí as questões de produtividade junto com as pessoas com que ele lidera. Basicamente. A gente fala muito, né, Angélica, sobre essa questão de comportamento. Eu sou psicóloga de formação, a minha formação básica é essa, que as empresas acabam contratando por currículo e demitindo por comportamento, né? As famosas, né, as soft skills e as hard skills, né? Então, isso é o cerne de tudo, né? A gente pode ter um belo currículo, né? Trabalhar com um belo currículo que a gente vai ser chamada por ele. Então, essa história de contratar, né, pelo currículo, isso vai acontecer sempre. Agora, a questão é que quando a gente tem essa questão de fazer essas competências e entender que esses comportamentos, eles vão ser prejudiciais ou eles não vão ser adequados, por isso que está usando muitas ferramentas, né? Hoje em dia tem muitas empresas que já nem trabalham mais olhando o currículo, elas trabalham primeiro olhando esse radar, né, de comportamento da pessoa para ir depois sim ver o currículo. Então, a gente tem que investir muito no entendimento de comportamento. Porque é o grande diferencial hoje, se for pensarmos, o grande diferencial no mercado competitivo são os nossos comportamentos não só enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, mas enquanto gestores, né? O líder precisa saber também desse seu comportamento, quanto isso está influenciando. Exatamente. Então, assim, essa situação onde a gente entende o nosso liderado e se entende é a relação mais de ganha-ganha, né? Porque, principalmente, assim, nesse momento aí que as pessoas estão dizendo que é o momento da ré, né? Que seria da reinvenção, da readequação, né? Esses rés que estão se usando muito, não é ré para ir para trás, e sim é uma ré de reinventar, né? Então, a gente precisa se reinventar porque neste momento a gente precisa não só saber do outro, mas a gente precisa essencialmente saber da gente para poder auxiliar e poder entender o momento que a gente pode contribuir e o momento que a gente deve recuar. Eu tô de casa, tô trabalhando de casa, muitas pessoas já viram, porque estamos. Tu tá falando conosco de onde? Conta pra nós de onde tu é. Eu estou falando de Porto Alegre. Apesar de ser pelotense, já há 22 anos eu moro em Porto Alegre. Então, falo para vocês aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Da minha casa. E assim, eu também estou em casa, assim como nós aqui em Santa Cruz do Sul estamos em bandeira preta, Porto Alegre também está. Como é que tu tá te organizando? Como é que os RHs, como é que os profissionais podem se organizar nesse momento tão diferenciado que vivemos? Então, a gente já está, assim, há um ano nesse vai e vem, né? Então, assim, muitas coisas, quando se fala, assim, o novo normal, eu não gosto muito até dessa palavra, porque eu acho que não existem normalidades, existem adaptações, né? Então, a gente sempre vai ser adaptável ao momento. Então, cabe a nós a agilidade de entender o momento. Então, o que é o gestor? O gestor é aquele que olha o todo. Então, ele
tem, né? Não adianta terceirizar essa culpa. Ele tem a obrigação de olhar o todo. Ele precisa ver esse macro, ele precisa entender. Então, estando já fechado aí há um pouco mais de um ano, as pessoas já têm que entender que existem coisas que não vão voltar mais, existem coisas que até melhoraram. Então, uma das principais questões, tá? Conforme, e aí a gente não está falando só de comportamento, mas falando de comportamento produtivo, conforme for o perfil produtivo do seu liderado, ele vai ter mais ou menos adaptabilidade a ficar em casa. Então, compete a esse gestor entender o perfil produtivo de cada uma dessas pessoas que estão em casa, e não só em casa, na própria empresa. Então, isso é válido independente de pandemia. Quando a gente entende o perfil produtivo do nosso liderado, existem ferramentas para isso, a gente consegue entender melhor como é que ele pode produzir mais. Então, não é copiar, não é criar uma receitinha de bolo e dizer, a partir de amanhã todo mundo vai ter uma agenda de papel, né? Pô, vai funcionar para aquele que é totalmente do papel e o outro vai dizer, meu Deus do céu, voltamos para a pré-história. Só que essas informações que são passadas para o cérebro da pessoa é exatamente sobre o perfil produtivo. Então, entender o perfil produtivo, a gente sabe como lidar com as pessoas que estão, inclusive, em casa. Vão ter uns que vão ter mais distrações. E a gente já sabendo que eles são perfis de mais distração, a gente vai ter que ter um outro tipo de abordagem diferente daquele que está feliz da vida porque está em casa. E aquele coleguinha que passa o tempo inteiro no café perguntando coisas que não tem nada a ver com o trabalho, irritando ele tá feliz, ele tá em casa, ele não tá com esse coleguinha mais, né? Então, a gente entendendo quem são os nossos perfis, a gente consegue sim trabalhar muito bem, independente de estar ou não em lockdown. Desculpe, eu estou em casa e com um filho online, ele tem que subir para aula agora de novo, mas ele adora aparecer. E tu tá falando sobre perfil, eu adoro perfil, eu trabalho com análise de perfil comportamental e provavelmente trabalho com alguns instrumentos também. O Cassiano fez uma pergunta ali, eu já leio a tua pergunta, mas eu queria continuar conversando sobre perfil, porque é um tema que eu gosto particularmente muito. Por que é importante para o líder saber esse perfil? Conta para quem está aqui, para os gestores que estão aqui conosco, por que é legal ter clareza sobre o perfil de com quem tu tá trabalhando. Quando tu tem um I em casa, tu vê que ele gosta de estar aqui junto, na brincadeira. Então, o que é importante, tá? É importante a gente saber assim, ó, que não existe perfil bom e nem perfil ruim, né? Existe a adaptabilidade desse perfil. Então, como é que eu vou fazer? Aquela pessoa que é totalmente influente, que ela é aquela pessoa dos contatos, como é que eu vou colocar ela, sabe, entre quatro paredes com um monte de relatório fechado no lockdown? Num primeiro momento, se eu não souber que ela é essa pessoa, eu vou trazer uma angústia muito grande para ela. E eu entendendo que ela é e que eu não posso deixar ela fazer o que ela fazia antes, que é ficar circulando na empresa, que é fazendo, visitando, né? Principalmente é um perfil, o perfil executor, ele é muito perfil da venda, né? E do influente. Então, assim, um influente com executor, meu Deus, ele trancado dentro de casa, ele é um inferno, né? Mas só que se a gente entender isso, a gente pode trazer para ele um novo curso de marketing digital, para ele poder entender, para ele poder usar essa influência. O executor, a gente pode começar a trazer para eles coisas mais concretas, fechamentos, questões assim, onde ele já pode diretamente fechar. A gente traz para outros perfis trabalhar para ele, para que ele vá lá e só brilhe naquele palco do fechamento, né? Então, tudo isso depende. Se o gestor entende esse comportamento, ele vai conseguir extrair o melhor. Porque, num primeiro momento, se eu acho que tu é só do blá, 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 e assim, essa aí vai me causar confusão, porque agora ela trancada dentro de casa, ela não vai trabalhar, ela só vai... Bem pelo contrário. Se eu investir nesse perfil, talvez aquela minha empresa que estava acabada nas redes sociais, ela pode começar a ter uma outra visão de empresa, né? Então, conhecer o perfil comportamental, existem ferramentas muito sérias para isso, é uma coisa muito importante. Depois, uma outra ferramenta que eu acabei desenvolvendo, que é a ferramenta do perfil produtivo, ela é aquela coisa assim, eu já entendi quem é o comportamento deles. Agora eu vou entender qual é o perfil produtivo. Então, quanto mais ferramentas a gente se utilizar, quanto mais a gente entender sobre isso,
mais a gente vai conseguir fazer com que os humanos sejam mais humanos. Tem uma palavra assim que eu já usava muito e não tem tradução e que todo mundo fala, que é o tal do mimimi, né? Então todo mundo é muito mimimi, é muito mimimi. E eu, por ser mulher, por não ter nascido em berço de ouro e por ter sempre sido o cargo principal dentro da empresa, sempre ter conseguido uma melhor colocação, para mim, essas mulheres defendendo mulheres eram mimimi assim. E depois eu entendi que não era, porque eu entendi uma coisa, que o mimimi é aquela dor que não dói na gente. Então, quando o gestor começar a entender que não é mimimi, é uma dor que não dói nele, então ele vai ter que trabalhar aquela dor no seu liderado, entendeu? Porque para ele é mimimi. E para a maioria das pessoas vai ser o mimimi. Só que é uma dor que não dói nele. Então ele vai, como gestor, ele tem obrigação de entender qual é essa dor. Exato. Sabe que eu tava. O Cassiano perguntou agora para nós, assim, conversando assim, e fica aberto, Cassiano abriu as nossas perguntas aqui. A gente tem um roteiro que a gente pretende seguir, mas eu gosto muito dessa interação com as pessoas que estão aqui conosco, porque isso demonstra o quanto as pessoas estão preocupadas, engajadas, e ele fala exatamente sobre isso. Assim, ele me pergunta para nós, para ti, na verdade, assim, como é que a gente mantém a equipe unida e engajada nesse momento? Então, eu não tô vendo os comentários, tá? Que ele tá desabilitado para mim. Eu vou lendo contigo. Fica tranquila que eu vou te passando aqui, vou te brifando. Beleza. Então, assim, Cassiano, também muito obrigada. Se eu estou aqui, foi a convite do Cassiano, então, muito obrigada. Então, assim, como a gente manter as equipes engajadas, tá? Principal questão, o engajamento, tá? Ele pressupõe que as pessoas tenham clareza no objetivo. Então, tu não engaja pessoas pelo teu simples, eu decidi que agora a gente vai fazer isso. Eu posso fazer porque eu estou sendo paga, mas eu não estou engajada. Então, o engajamento ele é independente das pessoas estarem ou não trancadas, estarem ou não visíveis, né? Porque o mundo caminha para o teletrabalho muito rápido. A gente era uma previsão que daqui a 30 anos a gente tinha em teletrabalho, a pandemia trouxe isso antes, mas isso era uma realidade que já vinha sendo observada. Então, assim, o engajamento, ele, primeira coisa, para poder engajar uma equipe, elas têm que ter clareza do objetivo. A gente precisa trazer para elas essa necessidade de que este objetivo é importante para todos. Porque se eu não entender que esse objetivo vale a pena para mim, eu não vou me engajar. Eu, no máximo, posso cumprir porque eu tenho aquele salário no final do mês. Então, assim, é importante que a nossa ideia ela seja clara para os nossos subordinados. E a questão da clareza, ela é muito importante, porque existe a questão que diz assim, o óbvio, ele tem que ser dito. Né? O meu óbvio não é o teu. Então, assim, gestores, por favor, transformem a empresa de vocês em um lugar de comunicação, né? A comunicação, ela precisa ser clara, porque as minhas lentes do objetivo não são as mesmas da pessoa que eu lidero. E isso tem muito a ver com o propósito. As meninas estão conversando aqui, a Liege está me dizendo, teve mais alguém que perdi aqui, o Jairo também falou, assim, porque tá ligado diretamente com o propósito. Quando tu tem essa clareza de qual é o teu propósito diante desse grupo, eu entendo que isso amplia e desenvolve o engajamento. Exatamente. Então, assim, o propósito, né, nada mais é do que um objetivo claro, né? Então, assim, eu preciso, aquilo precisa fazer parte. E aí, tem muitas pessoas que dizem, eu nasci com um propósito. O propósito a gente constrói. Então, como é que eu construo um propósito? É entender que aquilo realmente faz sentido para mim. Mas como é que eu vou fazer por exemplo, na contabilidade, como é que eu vou fazer aqueles contadores que estão acostumados só a fazer cálculo, achar que aquilo tem um propósito? Existem vários formatos. Se a gente descobrir o perfil deles, a gente pode saber que uns são motivados pelo bolso, que outros são motivados pela conexão, que outros são motivados pela visibilidade. E aí a gente começa a entender, dentro daquele serviço burocrático, dentro daquele serviço monótono, quem é cada uma daquelas pessoas e como é que eu posso incentivá-las. Não raro, eu atendo empresas que dizem, eu já dei 500 aumentos de salário para ele e ele melhora, mas depois ele decai. Ele melhora e depois ele decai. Será que
Todos nós precisamos de dinheiro. E o dinheiro, ele enche os nossos olhos, mas dependendo do perfil, é por pouco tempo. Pouquíssimo tempo, né? Vai ter pessoas que tu vai conseguir levar ela pelo bolso uma vida inteira. Mas vão ter pessoas que a cada 3 meses tu vai ter que rever o salário dela, porque não é isso que move ela. Não é esse o objetivo dela, né? Então, interessa, é bom, faz bem, mas não move. Então, o gestor, ele tem um desafio gigantesco, porque ele tem a obrigação de entender o que move os seus liderados. E, obviamente, falando em liderado, só para te dizer, a gente está falando muito em liderados, né? Mas assim, ó, nós como autônomos, nós como empresários, nós também temos que saber o que faz sentido para a gente, né? Então, isso também é importante, o autoconhecimento e o conhecimento de quem está ao nosso lado. Porque quanto mais tu entender de quem tu é, mais fácil é te comunicar com o outro e entender o outro um pouco enquanto ser humano, enquanto profissional que está ali à disposição ou em busca desse crescimento, desse desenvolvimento. Gente, quem está aqui conosco, eu gostaria de saber assim, a gente conversa sempre em lives e tudo mais, que uma das formas da gente agradecer a palestrante, o pessoal que está aqui conosco, é a gente mandar uma chuva de corações para ela. Então, eu queria pedir ao pessoal que está aqui conosco, isso nos ajuda a entregar para um número maior de pessoas, mas isso também é uma forma da gente reconhecer e agradecer a pessoa que está aqui conosco. E se vocês entenderem que esse vídeo faz sentido para alguma outra gestor, para alguma outra pessoa, por favor, compartilha, manda ali para a pessoa poder entrar e estar aqui conosco, porque quando a gente tem um conteúdo de alta qualidade, a gente precisa compartilhar. Nós entendemos que é isso que faz a diferença. Quando a gente compartilha, quando a gente ensina, a gente ganha tanto mais, né, Angélica? Exatamente. Nossa, meu coração, o pessoal tá gostando, Angélica. Eu vi aqui uma chuvinha de coração, fiquei bem feliz, ó. Eu não consigo mandar coração para vocês, então eu mando aqui. Muito obrigada. Assim, a gente sabe que é desafiador estar em lives, a gente sabe que tem muita coisa assim, e quando a gente vê um público grande, né, assim, interessado, e a gente saber que as pessoas depois têm os compartilhamentos, isso enobrece o trabalho da gente, assim, e dá mais vontade de continuar auxiliando. Vamos dar dica para o pessoal de como os gestores podem potencializar a produtividade, então, desse time? Claro, então assim, ó, primeira coisa, né, assim, que o entendimento do comportamento. Isso assim, ó, desculpa, gestores, vocês vão ter que entender, mas a minha equipe tem 100 pessoas. Lamento, vocês vão ter que olhar 100 pessoas. Então, assim, isso é a única forma de vocês poderem melhorar a produtividade. Mas, claro, o que vocês podem fazer? Algumas indicações para os seus liderados, que são coisas assim que são totalmente fora de uma casinha normal, né? O que eu digo para vocês? Invistam, eu tô vendo aí que a Fátima tá tomando chimarrão, eu tô aqui com o meu copo d'água. Gente, hidratem o funcionário de vocês, sabia? Isso aí, ter o time, fazer com que eles se hidratem, faz com que eles sejam mais produtivos. O tempo da hidratação, ele é um tempo que melhora, ele oxigena o cérebro. Então, se eu puder dar uma dica para vocês de graça, né? Chicoteie o seu liderado e se chicoteie e se hidratem. Isso é muito importante, né? Tragam pausas para dentro das atividades, porque assim, se parar, né? Pode ser que a pessoa vai sair do prumo dela. Também entendendo qual é a pessoa que precisa de mais tempos e qual é a pessoa que precisa de menos, mas assim, ó, todo mundo precisa fazer algumas pausas, porque as pausas oxigenam o cérebro oxigenado é um cérebro produtivo. A outra coisa que vocês podem indicar aos seus e fazer isso com vocês e com os liderados de vocês é fazer exercícios do tipo de deixar algumas pistas do porquê que eu preciso finalizar esse trabalho, né? E aí ele não precisa contar para ti o que é, mas assim, ó, é porque eu quero pagar uma pós para mim, é porque eu quero mandar o meu filho estudar no exterior, é porque eu quero comprar um carro, é porque eu quero ser reconhecida, é porque eu quero ser promovida, é porque eu quero fazer uma viagem. Então, faça essa brincadeira com os liderados de vocês de
eles deixarem pistas do porquê que eles precisam executar esse trabalho. Isso funciona bastante. Então, assim, se eu pudesse dar essas dicas, assim, 3 diquinhas rápidas, assim, para vocês brincarem com a equipe, é essa, né? De poder deixar essas pistas, de poder hidratar, fazer com que isso seja uma rotina, faça parte, assim, que nem usar o uniforme, vocês precisam ter a hidratação à mão aí de vocês. E claro, como eu sou a defensora do comportamento, eu digo para vocês, não tem como fugir disso. Para poder produzir, vocês têm que entender. Muito legal. E a gente, vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por gentileza, vamos aproveitar esse conhecimento. Como é que a gente faz para entender o comportamento que o comportamento do profissional é uma ferramenta da liderança? Por que o comportamento é uma ferramenta da liderança? Então, como eu disse agora aqui anteriormente, o comportamento, ele é a mola motora de tudo. Então, assim, um líder, até para ser promovido a líder ou até para continuar ocupando a cadeira de líder, ele precisa sim dar foco nessa questão de comportamento. E comportamento não é seguir uma fórmula, porque eu não vou conseguir ser a líder que a Fátima é e nem a Fátima vai conseguir ser a líder que a Angélica é. Mas a gente precisa entender o que são os nossos gaps e o que são as nossas fortalezas. E essas fortalezas, normalmente, é o que a gente potencializa. Algumas coisas a gente até trabalha, aquilo que não está muito bacana, a gente pode até dar um foco em trabalhar aquilo. Mas a gente precisa potencializar aquilo que brilha os olhos. Por quê? Porque o comportamento não é exatamente o que tu é aquilo que tu prefere. Então, é aquela pontinha do iceberg. O que eu prefiro? Então, se eu prefiro isso, é muito mais fácil eu transformar isso em algo que me venda, que os outros me comprem e que eu possa espalhar esse conhecimento. Então, assim, ó, a gente entender no que a gente é melhor é a forma mais rápida de depois a gente focar naquilo que não tá tão legal. Mas, assim, potencializar, né? Então, quando o líder entende o que ele tem de melhor, é onde ele vai começar a... E no meu entender, e eu quero ver se a gente está a única ferramenta, a única forma de fazer isso é processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Não, eu assim, ó, eu vou te dizer, a gente tem muitos achismos e muitos achismos são efetivos, tá? Não vamos dizer que não, eles são. Mas assim, ó, a gente trabalhar com essa questão de desenvolvimento de uma forma regrada, de uma forma inteligente, ela encurta muito o caminho. Então, assim, eu tô falando assim de ferramentas que a gente coloca no sistema, claro que a pessoa tem que ter o estudo para isso, porque é um desserviço quando a gente compra aquelas ferramentas ali na internet, se auto-aplica, já vê como a gente compra uma corda e pula da janela, né? Porque se eu olhar assim, ó, a pessoa agressiva, mandona, com dificuldade de relacionamento, eu leio isso, o que eu vou fazer? Comprar uma corda e pular. Não tenho o que fazer, eu não sirvo para nada. E bem pelo contrário, a tal da pessoa agressiva, ela tá só com algo muito alto ali. Então, daqui a pouco, se a gente minimizar isso, ser agressivo em vendas, desde que educado, é uma baita de uma qualidade. Ser uma pessoa agressiva no engajamento, isso é fantástico. Então, ser agressivo depende do contexto. Então, é isso que um profissional estuda para ler aquela ferramenta. Então, quando ele lê aquela ferramenta, ele consegue trazer para a pessoa um alívio. Nossa, eu não sou tão ruim, né? Eu não sou... eu não vou nem mais procurar emprego, porque é que vai me contratar assim, né? Então, a gente consegue trabalhar. É porque não existe um perfil ruim, não existe um perfil bom, existe o que a gente tem e poder trabalhar nessa fortaleza dele, né? Exatamente, claro, né? Existem alguns eventos na nossa vida e algumas coisas que a gente quer construir que a gente consegue modificar esse perfil ao longo do tempo. Mas isso tudo ele precisa de algum fator que modifique a minha preferência na essência, né? Então, eu vou dizer, eu, por exemplo, eu fiz um trabalho muito grande em mim porque eu queria modificar o meu perfil altamente executor para que ele pudesse ter o influente. Hoje, eu até tenho o meu influenciador, ele é mais alto que o meu executor, apesar deles caminharem juntos. Porque a gente consegue entender, depois de ter clareza de quem a gente pode entender aonde eu quero ir. E é possível, mas isso tudo tem estudo, tem trabalho. Então, a liderança, ela precisa entender de comportamento. Isso não tem como fugir.
super concordo contigo. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que é da Liege. Os líderes também precisam de cuidado e de permanente formação. Isso impacta no seu próprio comportamento. Exatamente. A formação, né? Assim, ó, eu posso te dizer, há mais ou menos, acho que 11 anos atrás, eu fiz um curso, né, fora, no exterior, onde eu comecei a entender isso. Foi um curso, assim, meio de férias, tipo, eu não tinha o que fazer, fiz, foi uma oportunidade fantástica, e eu fiz e comecei a gostar. Eu poderia, dali, simplesmente começar a aplicar, mas isso pode ser também um desserviço. Então, eu comecei a procurar onde mais tem. E eu vou dizer para vocês, eu sou analista comportamental há 11 anos. Esse ano, não, ano passado, final do ano passado, eu fiz uma nova formação de análise comportamental. Então, assim, a gente, não é porque a gente fez e fez numa escola reconhecida internacionalmente que eu não vou estar ligada aqui, porque a gente precisa sim. E a mesma coisa que eu vejo algumas pessoas aí falando, os especialistas que nasceram na pandemia. Sim, gente, pode nascer especialistas na pandemia. Basta que ele se dedique, basta que ele tenha feito uma análise comportamental e entender quem ele é, ele encurtou o caminho. E quem pode dizer que ele não fez ali 160 horas de estudo na pandemia? E ele pode estar muito mais atualizado que daqui a pouco a Angélica, que fez uma formação há quase 12 anos atrás numa instituição reconhecida internacionalmente. Quem pode garantir isso, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa sim ter um briefing de cada profissional para poder saber se ele está atualizado ou não. Isso é muito importante, sim. Essa pergunta sobre atualização, ela tem que estar, sim. O profissional tem que mostrar as credenciais para vocês de que ele é. Não é mais dizer eu tenho 15 anos de experiência. Eu parei de contar as minhas análises comportamentais quando eu fechei 1.200. Mas quem diz que não faz 10 anos que eu não faço nenhuma análise comportamental? Né? Então a gente precisa estar com a dia. A gente entende que esse investimento em informação, existem empresas que têm um plano estruturado de que vai fazer isso, aquilo. Mas o quanto é importante para todo mundo, para o gestor, para o profissional que está aqui, que esse processo de busca por permanente formação passa a ser um exercício muito pessoal. Sou eu que tenho que começar a dar o norte a guia que eu quero para minha carreira. E de não esperar simplesmente que a empresa me diga, olha, Fátima, está na hora de tu fazer alguma coisa, senão tu não vai fazer nada. Não pode mais ser a empresa que me diz, eu preciso entender que isso é pré-requisito para... Não é nem para crescer, é para a continuidade, né? Hoje, na entrevista da rádio, eu até comentei, porque ele falou sobre empreendedorismo. E para mim, o conceito de empreendedorismo não é ter uma empresa. O conceito de empreendedorismo é tu ter habilidade de criatividade, habilidade de fazer novo, de fazer diferente. E se tu tá na tua empresa ou na empresa dos outros, isso não interessa. O empreendedor, ele empreende trazendo soluções. Então, o que eu penso é exatamente isso que tu está falando. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir nisso, eu era funcionária. Eu fiz essa opção, né? Eu já trabalhei 17 anos numa mesma empresa. Então, eu fiz essa opção faz 3 anos. Só que há 12 anos eu trabalho. Meus finais de semana era aplicando. Eu tinha contrato com empresas que trabalhavam com aplicação em terceirizados de outras empresas. Então, eu trabalhava com isso. Isso era o meu hobby, né? E eu fui investindo. Chegou há 3 anos atrás que eu tive que decidir, né? Para onde eu iria. Então, é essa questão. A gente vai se qualificando para decidir se a gente continua onde está, se a gente faz um outro passo, se a gente e essa coisa boa da vida de estar vivo. A gente pode todo dia decidir voltar atrás, decidir dar um passo mais adiante. Então, assim, e ninguém tem nada com isso, porque quando a gente se conhece, a gente sabe exatamente o momento de parar, o momento de avançar, né? Tem pessoas que são mais rápidas na tomada de decisão, tem pessoas que não são tão rápidas, mas são pessoas que se conhecem. E quando elas se conhecem, elas não dão um tiro no escuro, elas conseguem ter uma vida independente das críticas, né? Elas conseguem realmente potencializar a vida delas, independente do que as pessoas acham que ela deveria fazer, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Muito bom. A gente passou aqui algumas perguntas, talvez eu não tenha conseguido ver. Se alguém quiser, se passou, escreve ela de novo para mim se eu não conseguir responder, porque às vezes elas passam e eu não consigo voltar na timelist aqui para a gente dar uma olhada. A convidada não está lendo aqui as perguntas, então assim, não está passando, então ela não consegue aí dizer
dizer para Não, você. mas, pessoal, se ficou alguma dúvida, por gentileza, repassam ela para mim. Assim, vamos falar um pouquinho sobre procrastinação, sobre como a gente faz para driblar isso, assim, como a gente faz para entrar em ação e não procrastinar no que deve ser feito. Então, assim, ó, antes de falar de procrastinação, eu vou ter que falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, tá? A Legal. diferença entre procrastinação e preguiça, tá? O preguiçoso é aquele que não tem um objetivo, né? É aquele que terceiriza, sabe? Quem nunca ouviu o outro dizer: ah, fulana não fez, ah, eu não fiz porque a fulana não fez, eu não fiz porque a ciclana não fez. É aquela pessoa que deita no sofá com a consciência muito tranquila de que não tem culpa. O preguiçoso, ele realmente precisa de muitas Fátimas para cuidar dele, porque é questão psicológica mesmo, assim, ele precisa realmente de um trabalho efetivo, se não até medicamentoso, tá? E a gente confunde muito o preguiçoso com o procrastinador. O procrastinador não é nada disso. O procrastinador é aquela pessoa que tem objetivo, só que ela não tem clareza. Então já começa por aí. Dá clareza para ele, já começa a melhorar muito. Mas a outra questão, o procrastinador sofre. Porque o procrastinador, às vezes, ele é muito otimista e ele acha que na última hora ele vai conseguir fazer. E aí, quando ele se dá conta que ele não conseguiu, ele sofre. Quando ele se dá conta também que ele podia ter entregue algo muito melhor, ele sofre. Então, o procrastinador, ele é um sofredor, tá? Então, assim, se quando vocês deixam de fazer algo, vocês sofrem, vocês procrastinaram. Quando vocês não sofrem, quando vocês passam a culpa adiante, aí se cuidem, que é muito pior, tá? Mas, então, agora que a gente já sabe o que é um procrastinador, o que é um preguiçoso, eu tenho uma notícia muito triste para contar para vocês. A procrastinação, ela é genética. É tipo o alcoolismo, né? A gente tem como viver muito bem, mas a gente não se cura. Então, o procrastinador, ele vai ter que ser o eterno, vai ter que se exercitar para o resto da vida. Então, é um exercício constante. E aí, assim, como dicas para o procrastinador de carteirinha, existem os que procrastinam de vez em quando. Então, a gente também consegue ver habitualmente. Aquele que toda vez diz: ai, eu podia ter feito melhor, ai, não deu tempo. Esse que costumeiramente está dizendo isso, ele é o procrastinador de carteirinha com credencial. Aquele que não costuma fazer e que foi um caos porque ele deixou aquilo para a última hora, ele não costuma fazer aquele, ele mesmo consegue se ajeitar. Mas a gente está falando do procrastinador de carteirinha. Dicas para ele. Não adianta enganar os outros. Vocês não conseguem melhorar enganando os outros. Vocês precisam contar para vocês que o cérebro do procrastinador ele é muito ativado. Então, a questão que eu sempre brinco, hashtag tire o pijama, e aí a pandemia trouxe a minha Alguém hashtag. tá falando ali, ó, bom dia, foi muito bom tirar o pijama, foi libertador. A Gisele tá dizendo isso agora aqui. Ah, a Gi Lucas! A Gisele Lucas, ela Isso! já é uma pessoa assim muito que tá sempre aí comigo, eu amo. Mas assim, a Gi sempre diz isso pra mim, que quando ela ouviu o hashtag tira o pijama, mas tirar o pijama, independente de pandemia ou não, é tirar aquela roupa que conforta o cérebro da gente. Por exemplo, tá? Eu tô aqui em casa, bem tranquila, tô com o meu pijama da cintura para baixo, tô falando com todo mundo e tá tudo certo. O meu cérebro, ele não acha que tá tudo certo. Ele acha que tá na hora de ir pro sofá, de começar a navegar. O meu cérebro tá vendo isso. Eu não contei para ele que eu tô trabalhando. E ele, se eu não contei, ele tá bem aí. Então ele tá procrastinando. Aí daqui a pouco me dá uma loucura, eu preciso terminar porque chegou os últimos minutos. Não vai acontecer. Por quê? Porque o cérebro ele vai ter que pegar no tranco. O nosso cérebro é álcool. Ele vai ter. Lembra os carros antigos, né? Hoje em dia, o carro a álcool pega rápido. Antigamente, tu tinha que ligar e tu ia lá fazer o café e depois voltava para dirigir. E o cérebro do procrastinador é esse. Não adianta pensar que tu vai fazer na última hora, que tu não vai, né? A outra questão é tirar além de tirar o pijama, assim, inspirar e expirar. Isso para o cérebro do procrastinador, né? A respiração faz toda a diferença, porque ele volta para o corpo. Outra coisa que um procrastinador tem, ele enxerga algo muito grande, ele ou tem medo de fazer, ou tem confiança de que em 15 minutos ele faz, né? Então, ele tem isso. Então, ele começar a identificar isso, ele pode passar a trabalhar com fragmentação de tarefas. Por exemplo,
ler um livro. Normalmente, para um procrastinador que não tenha isso como objetivo, ler um livro é algo que não faz parte do cardápio mental dele. Ele não vai ler um livro, vai sentir vergonha de que não leu, né? Mas ele não vai ler. Por quê? Porque o livro tem 300 páginas e era isso. Então, assim, procrastinador fazendo aos poucos, né? Primeiro tenta 10 páginas por dia. Não conseguiu? 3 minutos por dia. Ele vai ter que achar, mas assim, ó, esquece o todo. O procrastinador, quando ele fragmenta a tarefa, ele consegue, ele voa. Então, ele tem que pensar o seguinte: eu sou o procrastinador e eu não vou conseguir fazer isso tudo de uma vez só. Então, eu vou fragmentar. Fragmenta, gente, fragmenta assim, ó. É leitura, é a disciplina na alimentação, é a questão do exercício. Eu não tenho como, eu não consigo, eu preciso correr e não consigo correr. Caminha dentro de casa 5 minutos. 5 minutos dentro de casa. Mas 5 minutos, eu li as pesquisas que antes de 15 minutos nada acontece. Não tem problema. Faz 5 minutos. Nossa, né? E aí, e vai. O procrastinador precisa disso. Ele só pega no trampo. Então, é exatamente isso. E visualizar o futuro. Para o procrastinador entender o que ele vai ganhar e o que ele vai perder, faz toda a diferença. A gente está muito na era de dizer assim, ó, se doe sem saber o que tu vai ganhar ou vai perder. Isso para o procrastinador não faz sentido. Ele tem que saber o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, senão ele vai continuar procrastinando. Então, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma semana de folga, eu vou ganhar 5 minutos a mais no Netflix, eu vou ganhar 15 minutos com meu filho, eu vou ganhar meia hora para poder estudar. Ele precisa. Não adianta, gente, assim, a gente tá nesse momento, te joga, não vê o que tu vai ganhar ou perder. Mas assim, para procrastinar não tem outro jeito. O que eu vou ganhar com isso? E principalmente, quem trabalha muito com a dor, o que eu vou perder com isso, né? Então, as coisas são muito importantes. E acho que também uma outra dica poderia ser estabelecer acordos consigo e com os outros da casa, né? Porque é muito fácil para um procrastinador pegar todas as atividades da casa e deixar o importante para depois. Isso é muito comum para um procrastinador, transformar o importante em urgente. E pior, um procrastinador, ele vive na circunferência aí do circunstancial. Tem um autor que eu indico para todo mundo conhecer, que é o Christian Barbosa, que ele fala da tríade do tempo e fala muito bem sobre circunstancial, sobre importante e sobre urgente. O procrastinador, ele está muito na roda do circunstancial. O que é isso? Ele faz tudo para todo mundo, tudo que é importante dele, ele não faz absolutamente nada, e ele precisa fazer este importante um dia, quando virou urgente. Então, entenda que tudo que é importante traz uma recompensa para a gente imediata. Tudo que é urgente, às vezes não traz recompensa e sempre traz estresse. Sempre traz fadiga. Sempre traz inconveniente. Se sentir mal. Então, por que não trabalhar no importante, né? E é isso. Só agradecendo aqui a Marli, a Liege. E eu recebi uma outra pergunta que eu quero te fazer. A Ieda perguntou assim, ó, qual é a importância para nós nesse momento, para líderes, para liderados, para equipes de RH? Qual é a importância da resiliência nesse momento? Então, né, a gente está vendo aí muito aí sobre essa questão. Então, assim, ó, hoje não é nem mais uma qualidade ser resiliente. Hoje é uma obrigação. Então, assim, quem não entende sobre esta palavra, no mínimo vai para o Google. Porque, assim, gente, esse momento ele pede, não é apenas da liderança, ele pede de todos a resiliência. Porque é com ela que a gente vai construir algo para que se mantenha e a gente, quando não necessariamente sair dessa, porque a gente sabe que talvez uma outra pandemia aí venha antes que a gente consiga se organizar, sei lá. Então, assim, ó, não é estar no campo do positivo ou do negativo, é no campo de estar na realidade. Então, a gente precisa trabalhar. Então, ser resiliente é a característica fundamental para a gente sobreviver a tudo que vem por aí. E se a gente ainda não entende a respeito disso, dá tempo, vai sempre dar tempo para a gente se reinventar. Então, assim, gente, espalhe,
comunique a resiliência, porque ela vai ser o diferencial para o momento que a gente está vivendo e que a gente vai viver para sempre, né? Então, assim, é a forma da gente conseguir, assim, ó, mesmo recebendo, né, que um conceito, assim, de Aurélio, né? A gente voltar para o original, mesmo sofrendo um impacto. Então, é isso, é a gente voltar para a nossa essência, independente. Pandemia foi apenas uma coisa que deixou todo o mundo de pernas para o ar. Apenas? Porque muitas outras coisas vão deixar a nossa vida. A pandemia deixou o mundo de pernas para o ar. Mas todo dia na nossa casa, independente disso, acontecem coisas que deixam o mundo a nossa vida de pernas para o ar. É uma separação, é uma fatalidade, né, de perder um ente querido, é um filho querendo ir embora de casa, né, é perder o emprego. Então, a gente sempre está sofrendo deformações muito grandes. E aí a gente tem que voltar para a nossa essência. Mas se a gente não conhecer a nossa essência, dificilmente a gente vai voltar para ela, né? Simples assim. Simples assim. Muito bom. A Michelle está dizendo, quanto à resiliência, concordo muito contigo e tudo mais. Legal, gente, podem ir comentando conosco, isso nos ajuda na condução disso tudo. Me parece que a resiliência deixa de ser um diferencial e passa a ser um fator de... ele não é mais um diferencial, ele é quase que uma obrigação nesse momento que a gente vive. Porque assim, como a resiliência é essa facilidade da gente se adaptar, né? Então, essa é a questão. A gente se adaptando mais rápido, sem muito choro sobre aquilo, né? Tirar o foco do problema e botar o foco na solução, porque o problema todos nós tivemos. Independente de pequeno, independente de grande, independente de funcionário, independente de contratante, todo mundo teve as suas dores, né? Quem tem uma empresa sentiu no bolso e no coração de ter que demitir muita gente, de ficar quebrado. Quem era o funcionário foi demitido e a família dependia dele. Então, todo mundo, independente do que foi, sofreu, né? Agora, quem se adaptou, né, e entendeu isso, né, encontrou na sua essência e entendeu isso, essas pessoas fizeram um limão, uma limonada. Elas não tiveram... Eu, por exemplo, não tive tempo para chorar, né? Eu, com uma agenda lotada de palestra e treinamento, coisa que eu construí todo o meu 2019... Eu passei uma semana quase como fugitiva do SPC, porque eu não queria atender telefone, porque todo o telefone era cancelamento, cancelamento, cancelamento. Mas eu tive assim, me dei o direito de 15 dias para deprimir e para chorar. Depois de 15 dias, eu preciso ver o que eu vou fazer. E essa questão de estar no online, de entender as ferramentas, de começar a trabalhar em cima disso, foi uma reinvenção. Não doeu só para quem tá aí quem tá atrás, não doer. A Angélica tá muito bem aí. Não, gente, teve que mudar uma vida, mudar uma construção de 1 ano e meio construindo as palestras presenciais, né? Então, assim, doeu. Mas o que doeu para todos os palestrantes passaram pela mesma coisa. A diferença foi os palestrantes que entenderam que o digital podia acolher ele, entender que aquilo que te pagavam anteriormente não é o que vão pagar hoje. E quem conseguiu entender isso, se adaptar a isso, foram as pessoas que conseguiram sobreviver. Então, sempre há tempo. Já passou 1 ano aí de pandemia, de mundo doido, mas ainda é tempo da gente ver onde é que a gente pode se reinventar, entendendo a nossa essência. Sim, hoje faz 1 ano. Eu estava olhando nas minhas coisas, repostagens e tudo mais. Hoje faz 1 ano que a gente entrou nesse processo de... Não sei como foi aí em Porto Alegre, mas aqui foi dia 18 de março. O dia que... a partir de amanhã não vamos mais... Faz 1 ano. É preciso essa reinvenção, essa resiliência, esse momento de entender que vai ser diferente. E talvez o mundo que a gente viveu não retorne mais. Talvez não vai retornar mais. Ele pode voltar com várias características, mas muita mudança. Porque assim, ó, as pessoas, elas entenderam e conheceram uma evolução que era prevista para daqui a 30 anos, ela aconteceu em alguns meses. Então, muita gente entendeu essa mudança e ela não vai conseguir mais voltar. Nem ela vai querer voltar para o que era antes, entendeu? Então, assim, quem está sonhando em voltar para o que era antes, está perdendo tempo, porque não vai voltar. E está perdendo de se aprimorar, está perdendo de entender o mercado, está
perdendo de entender como ela pode fazer a diferença. Então, assim, é aquela história, né? Engole o choro e vê o que pode fazer com o que sobrou. Ah, mas não me sobrou nada. Sempre sobra alguma coisa. E se não sobrou, pergunta pro teu vizinho do lado quais são. O vizinho talvez não, que talvez muita gente... Eu sei que muita gente já saiu do isolamento, não tem? Voltou agora por uma questão de obrigação. Mas assim, pergunta para alguém próximo o que ele vê em ti. Que tu é chorão, que tu é deprimido, que tu é alegre, que tu é vendedor. Até as características que te parecem ruins, ela pode virar um negócio. Então, veja, se eu sou chorão, então quem sabe eu não começo a trabalhar essa questão de conseguir preços melhores para conseguir fazer negociação. Então, um chorão de pandemia pode virar um excelente comprador dentro de uma empresa, né? Então, tudo a gente adapta, tudo a gente ressignifica. Muito bom, show de bola. Estou recebendo muitos comentários positivos, quero compartilhar contigo. Lembrando que essa live fica salva no Instagram da entidade, vai para o YouTube, sobe para o YouTube da entidade também. E assim, o Instagram, ele daqui a pouco termina o nosso tempo, a gente tem que liberar isso tudo, mas assim, eu queria para a gente finalizar esse super bate-papo, assim, Angélica, tenho feito lives em nome da entidade, no meu perfil pessoal e profissional, e assim, privilégio conversar com uma pessoa que entende do assunto, que entrega conteúdo. De verdade, assim, parabéns. Estou muito, muito, muito feliz com a nossa conversa, com esse nosso bate-papo de hoje, assim, que seja um momento de aproximar tudo da entidade, de aproximar tudo de tudo que temos por aqui, assim, super feliz de verdade. E para a gente finalizar essa etapa, assim, eu queria que tu te desse para nós dicas de produtividade que sirvam para equipe ou para líderes, para nós gestores de RH. Quais são as dicas para ampliar, aumentar a nossa produtividade? Então, a gente podia fazer assim, muitas dicas standard que eu tenho nas minhas palestras. Mas tem uma coisa que eu sempre trago, e aí eu vou trazer isso como um exercício para vocês, gestores, e para vocês, auto-líderes da vida de vocês, tá? Não se matem a partir deste comentário, por favor. Mas assim, gente, vamos, depois que acabar essa live, quem tiver em casa, quem não tiver, quando chegar em casa, abre o seu guarda-roupa e olha para ele. Ele vai ser um amigo que vai contar para vocês como é que está o momento de vocês. Por exemplo, quem tem aquele guarda-roupa muito bagunçado vai poder entender do porquê que algumas coisas estão mais difíceis, né? De acontecer na sua carreira. O guarda-roupa é um grande amigo para contar. Aqueles que têm um guarda-roupa lotado de roupa com etiqueta, será que é uma pessoa que está consumindo curso demais e não está usando eles? Aquelas pessoas que estão cheias de roupa rasgada, velha, muita coisa ali. Será que é uma pessoa que não está aprendendo a se doar? Olha para o guarda-roupa de vocês. Toma esse reflexo como um conselho. E eu vou dizer para vocês. Este conselho, ele aumenta a nossa produtividade e muito. Parece uma brincadeira, mas não. Porque aí a gente vai ter uma consciência, né? A gente não tô com grana para fazer um teste comportamental, não tô podendo contratar uma pessoa. Conversa com seu guarda-roupa, ele vai ser a primeira pessoa, né, que vai contar para vocês alguma coisa de vocês. Vai ser o primeiro passo no autoconhecimento. E eu digo assim, ó, todas as dicas que eu poderia dar e que vocês vão encontrar em qualquer palestra minha, mas eu diria para vocês assim, ó, antes de qualquer coisa, a produtividade, ela só acontece com cérebros que estejam em dia, né? Assim como a barriga só seca para quem faz exercício, o cérebro, ele só funciona, ele só é produtivo para quem exercita ele. E aí eu vou dizer para vocês, a questão de ter o tempo para o trabalho e o tempo para o ócio, vocês precisam entender. Coloquem vocês na agenda de vocês. Coloquem vocês na agenda de vocês. Só produzir, né? Que produzir não significa vocês serem produtivos, né? Porque é aquela história que diz, estar ocupado é ser produtivo. Então, assim, coloque o ócio na vida de vocês. E o que é o ócio? Coloquem vocês na agenda de vocês. Não o tempo inteiro, mas arranjem momentos na agenda para vocês, tá? Mulheres, autoestima. Homens, autoestima. Não tem distinção de sexo. A autoestima, ela traz produtividade para o gestor, para a equipe. Então, cuida disso. Traz essas coisas que são variáveis, intangíveis. Tragam elas, principalmente nesse momento que vocês estão com uma equipe de tele.
teleconversa. Traz para essa equipe assim, ó, mostra para ela que elas podem sim, sabe, entender os momentos dela e elas precisam dar descansada, né? Descansar o tempo inteiro é problema, mas não descansar nunca também é problema. Show, show, show de bola. Sabe que eu adorei a dica do guarda-roupa, eu não conhecia. Para mim, ela é uma novidade. Acho bem legal, fiquei pensando no meu, porque eu acho que é muito legal isso, a gente poder compartilhar, aprender e tudo mais. Eu gosto muito de conversar também com os meus clientes de que quando tu tá com um problema muito sério, vai arrumar a gaveta. Porque quando tu for arrumando as tuas gavetas, tu vai te organizando internamente para poder pensar nas tuas ideias. Está com muita dificuldade, organiza a gaveta. Vai organizar alguma coisa que precisa ser organizado, porque tu vai organizando externamente algumas coisas que estão precisando ser organizadas internamente também. E vamos fazer uma brincadeira agora aqui, Fátima. Já que a gente está caminhando para o final, acho que mais 3 minutos deve cair essa live aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. A primeira pessoa que me mandar um direct, @Angélica com 2 L's, Noguês com Z. A primeira pessoa que me mandar um direct, eu conto depois lá para a CI, eu vou dar 1 hora de mentoria da produtividade. O que tu acha? Show de bola. Eu acho que é uma maravilha, mas vamos lá. E assim, só que tem que ser depois de terminar a live. Não vale sair da live para ir lá fazer isso, né? Depois das 11h45. Se eu recebi antes das 11h45, eu vou deletar, vou dizer, legal. Mas 11h46. Quem mandar 11h46, o primeiro que mandar, e eu conto para a CI, depois a gente fazer esse bem bolado. Compartilhar. Show, eu adorei, muito obrigada por toda a tua generosidade, nossa gratidão. Eu falo em nome do nosso presidente, em nome da diretoria. Simplesmente agradecer. É esse o sentimento que eu tenho nesse momento. Vou pedir novamente para quem está aqui conosco mandar palmas para a nossa palestrante, que é sempre em forma de coração, porque eu entendo que conhecimento compartilhado faz muito sentido. Então, Angélica, muito, muito obrigada. Se tu quiseres fazer as tuas considerações finais. Bom, primeiramente, eu agradeço imensamente, assim, foi um bate-papo, assim, divertido, eu gostei, assim, ganhei minha manhã. Também agradecer muito o Cassiano, né, porque foi uma pessoa que eu não conheço, mas é uma pessoa que a gente já se conversa, que a gente já teve em outros cursos juntos, então, assim, muito obrigada ao Cassiano por ter confiado em mim, né, porque daqui a pouco eu poderia não cumprir as expectativas dele, né? E aí eu fico muito feliz, e principalmente a CI, que eu sou uma apaixonada por entidades de classe. Então, assim, eu fiz um grande trabalho aí em 2020, trabalhei CDL, Cindy Lojas, Cindy Atacadista, Cindy Vidros. Agora, dia 20, eu vou botar lá, olhem nas minhas redes, eu acho que é dia 20 de abril, eu tenho um curso de produtividade lá no Cindy Vidros, então assim, todas essas entidades de classe foram muito generosas comigo em 2020, então eu só tenho que agradecer muito, que meu 2020 foi muito bom, porque eu cuidei de olhar para quem estava olhando para mim, e as entidades olharam muito para mim. Então, minha gratidão eterna aí para vocês que fazem toda a diferença na vida do associado. E quem ainda não está associado conosco, quem ainda não entendeu dessa importância do movimento associativista, de estar conectado com uma entidade, que entenda que isso faz toda a diferença. É aqui que a gente aproxima, cria redes, faz negócios, aprende. Então, vem para o lado de cá, vem para o lado das entidades que estão auxiliando nesse momento. Oi, Marco, tudo bom? Seja bem-vindo. Mais um diretor aqui parabenizando a gente. Eu falo conhecimento de causa, tá? Porque durante 3 anos eu fui coordenadora de núcleo empresarial, né? E fui o NUME, que é um núcleo assim que eu construí muito com eles, então assim, minha gratidão. Tenho certeza que tem algumas pessoas aqui do NUME, então como eu não posso vê-las, eu agradeço. E o Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, que também estive como conselheira, e lá me fez uma grande trajetória. Então assim, o que eu posso dizer é, gente, se liguem nas entidades, né? Hoje eu faço parte de um clube de conexões empresariais femininas, porque eu entendo que é isso. Se grudem nesses lugares onde pode trazer mais conhecimento para a gente.
Show de bola, muito obrigada, gratidão a todos vocês, lembrando que a live fica salvo. Dá tchau pra todo mundo, terminou a aula, filho? Tchau, tchau. E terminar a minha também. Tudo certo. Eu entro em outra daqui a pouquinho, então vamos lá. Um beijo a todos, bom dia para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Filho, só um pouquinho.